Atravessado o deserto e chegado à cidade onde estava o templo, Alexandre foi saudado pelo profeta de Amon com o título de filho de Júpiter. Alexandre lhe perguntou se alguém entre os assassinos de seu pai tinha escapado à sua vingança. Que estás dizendo? Disse o profeta. Teu pai não é mortal. Ele então corrigiu e perguntou se havia castigado todos os assassinos de Filipe. Perguntou-lhe também acerca do império que lhe era destinado, e ainda quis saber se o Deus lhe concedia reinar sobre o universo inteiro. O Deus respondeu-lhe por intermédio do profeta que isso lhe seria concedido e que a morte de Filipe já fora completamente vingada. Então Alexandre fez a Júpiter oferendas magníficas e aos sacerdotes ricos presentes. Eis a narração da maior parte dos historiadores a respeito dos oráculos. Mas o próprio Alexandre, numa carta à sua mãe, diz que recebeu do oráculo respostas secretas que comunicaria somente a ela em seu regresso. Alguns afirmam que o profeta, querendo dirigir-lhe em grego a saudação de amizade, ó Paidion, ó meu caro filho, enganou-se na última letra da palavra por ignorar a língua e colocou um S no lugar do N, ó Paidios, filho de Júpiter. Esse erro de pronúncia agradou muito a Alexandre. Foi a origem do boato que depois tanto se espalhou, segundo o qual Deus o teria chamado com o nome de filho. Plutarco, Vida de Alexandre. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico, e é um prazer estar aqui mais uma vez trazendo um conteúdo relacionado à mitologia grega. Nós estamos entrando no quarto episódio dos relacionamentos humanos de Zeus, praticamente um penúltimo episódio, e hoje nós vamos aqui trazer 5 relacionamentos que a mitologia relaciona com Zeus. Alguns que são talvez desconhecidos da maioria. Tem um que é muito importante, não que os outros não sejam importantes, são todos muito importantes, mas como eu tinha falado, tinha até alertado no último conteúdo, eu iria deixar para os últimos capítulos desse especial dos relacionamentos de Zeus, uma personagem que é a Semele e na outra a Leda. Tanto que inclusive eu falei que eu iria deixar a Leda por último, né? Gosto muito do personagem da Leda, mas a Semele é uma personagem extremamente complexa e muito importante dentro da mitologia, mas assim como as outras personagens. Então a gente vai falar hoje da Eurimedusa, vamos falar da Cassiopeia, vamos falar da Lisítoe, vamos falar da Fitia e da Semele. Só que eu vou fazer uma inversão, eu vou começar com a Semele primeiro e na sequência então eu vou falar dessas outras personagens aqui. Então é um prazer contar com a presença de todos aqui e quero dizer que se você chegou até o canal por alguma recomendação do YouTube, então eu vou pedir que você se inscreva no canal, que você dê o seu like, que ative as notificações, até porque cada vez que um conteúdo novo for publicado você vai ser avisado. E se você souber de alguém que gosta do conteúdo de mitologia grega, seja muito bem-vindo, também você com o seu convidado, vai ser um prazer poder contar com a presença de todos aqui. Bom, então nós estamos praticamente terminando o conteúdo dos relacionamentos de Zeus, e eu vou começar esse conteúdo especial, como tinha comentado, com Semele. Só que não dá para falar da Semele, por exemplo, sem referir toda uma sequência de situações que aconteceram antes dela, em que colocam ela dentro de uma rede de perseguição, de amártia, de manchas, que são muito comuns em muitas histórias da mitologia grega. Então, diferentemente, por exemplo, de uma perseguição que algumas personagens sofrem de alguma divindade, seja Hera, seja Apolo, seja a própria Afrodite ou Ártemis, que estejam relacionados com Zeus, Semele, que vai ser perseguida de fato, de uma certa maneira, pela deusa Hera, ela, no entanto, ela fazia parte de um grupo familiar que foi tocado por uma maldição em 2 gerações anteriores. Eu vou explicar agora o que aconteceu. Bem, o mito conta que Afrodite
havia sido dada forçosamente de casamento, de relacionamento, ao deus Hefesto, o deus do fogo e da forja, né? Então existe um relato que diz que, por ele ter nascido muito feio, era o arrimessa do Olimpo, em que lá ele vai ser cuidado por duas divindades, inclusive uma delas é Tétis, a mãe de Aquiles, e o deus ficou ressentido, muito ressentido com esse comportamento que a mãe teve. Esperou o tempo passar e num belo dia ele ofereceu para o Olimpo, sem que ele dissesse que tinha sido ele o remetente, um trono magnífico. E que todos os deuses diante daquela obra ali ficaram pasmos, né? Até que chegou a própria deusa Hera e vencendo uma espécie de impacto do que o trono provocou em todos os circunstantes ali, ela não resistiu e sentou. E ele esperava exatamente que acontecesse isso. E naquele trono havia uma maldição, ela só seria libertada por ele, e ele estava se recusando a libertar ela. Depois de muita confusão, depois de muito vai e vem, se consegue convencer, depois que ele foi embebedado por Dioniso, ele foi levado até o Olimpo e lá ele foi convencido a libertar a mãe, com a condição de que fosse dada a ele, de casamento, a deusa mais bela, que era Afrodite. Bom, por vingança, Afrodite começa a se relacionar com o irmão dele, o deus Ares. Essa traição foi descoberta, os amantes foram expostos, né? Ele repudia Afrodite, Hefesto repudia Afrodite, e depois de um certo tempo, Afrodite e Ares voltam a se encontrar. E desse relacionamento eles têm uma filha, que é a deusa Harmonia. Essa deusa, essa divindade, ela futuramente vai se relacionar com um herói que é o Cadmo, que é um herói que ele é um irmão, inclusive, da Europa, né? Aquela amante de Zeus que eu tinha comentado no último conteúdo, ela é mãe de Minos, Sarpedon e Radamanto. E no casamento de Cadmo e Harmonia, todos os deuses compareceram, inclusive com presentes magníficos. Num certo momento, chega um presente que trouxe a atenção, focou a atenção de todos os deuses. Um manto e um colar. Magnificamente, o manto tinha sido confeccionado junto com Hefesto e Atena, e o colar tinha sido uma obra de Hefesto. E aqueles dois presentes, para a noiva, como eu disse, chamou muita atenção. Só que aqueles dois presentes, o mito não diz se Atena sabia da maldição que havia naqueles dois objetos, mas o fato é que havia. Então o que é que vai acontecer? De posse dessas duas peças, todos os descendentes de Cadmo e Harmonia, ela, filha de uma relação, diria que adulterina, de Ares e Afrodite, vão sofrer morte violenta. E Semele é uma dessas descendentes. Então, Cadmo e Harmonia vão ter 4 filhas, uma chama-se Ino, Agave, Autônoe e Semele. Eu não vou entrar aqui nos detalhes de o que aconteceu com cada uma dessas personagens aqui, porque quando, por exemplo, tocar no tema Dioniso, eu vou falar especificamente sobre o que aconteceu com cada uma delas. Talvez até com outro personagem até caiba. Mas agora o foco vai ser Semele, tá? Então assim, Semele se desenvolve, se torna uma princesa, né? Uma princesa tebana, e ela desenvolve uma beleza irresistível para Zeus. E quando começa a se relacionar com ela, Zeus se apresenta com uma espécie de invólucro humano, para com que a mortalidade da princesa não sofresse qualquer tipo de problema. Existia uma regra de que o divino não pode se relacionar com o mortal não resiste, não aguenta, né? E Zeus, por considerar muito ela, por gostar muito dela, então teve esse cuidado de usar um invólucro mortal, uma aparência mortal. Só que chega para ela e diz que era Zeus. Ele conta essa história de que ele estava ali metamorfoseado para que não acontecesse nenhum problema com ela. Só que esses encontros, essas escapadas de Zeus, não passaram desapercebidas da esposa da deusa Hera. E que, descobrindo para onde Zeus estava indo, ela
desceu até o Palácio Real, onde Semele morava, né? E ela tomou o formato de uma serva de Semele chamada Beroe. E ali ela começa a se aproximar, obviamente, da princesa, até que a princesa, entusiasmada com o relacionamento que estava tendo com Zeus, ela acaba contando e diz que estava se relacionando com o principal dos deuses. E Beroe, que não era Beroe, era Hera, começa a rir, dizendo que ela era muito tola para acreditar numa história daquela, né? Que, claro, não era Zeus que estava ali. Era um homem se fazendo passar por uma divindade. Num certo momento da conversa, incomodada com aquela posição que a Beroe tinha dito, ela disse não. Ele disse que de fato ele era Zeus e que jurou para mim, pelas águas do Estige, que tudo que eu pedisse ele daria para mim. Bem, havia uma regra de que um deus, se fizesse um juramento sobre as águas do Estige, né? Então ele jurasse sobre as águas do Estige, esse juramento tinha que ser cumprido. O perjuro em relação a esse juramento era seríssimo. O deus ficaria 1 ano afastado do convívio com seus pares e ele estaria impossibilitado de consumir néctar e ambrosia, ou seja, ficaria sem comer nem beber, o que tornaria ele extremamente frágil, fraco, e seria impensado se nós pensarmos, por exemplo, em relação a Zeus. E aí a Beroe falsa disse assim, pois bem, faz o seguinte, ele não jurou isso? Quando ele vier da próxima vez, você diz assim, você disse para mim que tudo que eu pedisse faria, certo? E ele vai confirmar. Então, se mostre para mim do jeito que você é, de fato, porque aí você vai saber se de fato ele está mentindo ou não. Semele não podia saber disso, mas Hera sabia que essa ação, caso Zeus fizesse, se ele não conseguisse convencer Semele, isso seria fatal para ela. Passado um tempo, então a dita Beroe sai, né, vai para o Olimpo como se não tivesse acontecido nada. Chega o momento em que Zeus vai visitar a princesa. E num certo momento, a Semele repete um pouco aquela frase, aquelas colocações da ama, e disse assim, você tinha me prometido que tudo que eu pedisse, você cumpriria. E ele disse sim, jurei pelas águas do Estige. E ela disse, se mostre para mim do jeito que você é. E desse momento que ela falou isso, Zeus percebeu a armadilha que ele próprio tinha caído quando ele tinha feito esse tipo de colocação, né? Ele tinha usado uma expressão diante de uma possibilidade de que um mortal não entenderia a extensão, as consequências de um juramento como esse. E ele tentou convencer ela do contrário, só que ela estava decidida a com que ele se mostrasse do jeito que ele era. Não podendo voltar atrás, e também, de uma certa maneira, não podia proteger ela do que iria acontecer logo em seguida, então ele simplesmente se desfez daquela proteção, que seria aquela proteção humana, e se apresentou com toda a sua glória diante da princesa. E quando aconteceu isso, foi tanta luz, foi tanto esplendor, que o local pegou fogo. E não apenas o local, mas a princesa pegou fogo. Ela virou uma tocha humana e ela estava gestante. E Zeus rapidamente arrancou a criança do ventre dela e costurou na sua coxa para com que o restante da gestação se completasse. Então, esse filho dessa relação é Dioniso, né? O futuro deus do vinho, que nasce com uma condição mortal. Então Dioniso foi uma divindade que ele precisou ir em busca da sua divindade. Ele passou por todo um processo que nós podemos considerar dentro do estudo da mitologia totalmente iniciático, né? Então todo o percurso que Dioniso vai ter com todos os conflitos que inclusive ele vai provocar, todas as situações pelas quais vai passar, então podem ser claramente consideradas como um processo iniciático que fica muito claro em todos os aspectos de que
o Deus se envolve. Então ele vai percorrer o mundo e é mediante a apresentação, não a descoberta da uva, né? Porque a descoberta da uva não foi dele, né? Então tem um personagem do seu séquito que vai descobrir e ele vai fazer o uso do vinho e dessa descoberta, desse uso do vinho é que ele vai conseguir a sua imortalidade. Então Semele, ela é uma personagem que está envolvida, como eu disse, não é apenas uma situação pura e simplesmente, o mito não situa ela pura e simplesmente como tendo sido mais um caso, mais um envolvimento de Zeus com o mortal. Semele, ela está dentro de um conjunto de personagens que por conta de uma maldição de duas gerações anteriores, ela foi inserida dentro desse contexto e acabou morrendo tragicamente. Bem, o próximo personagem é uma personagem chamada Lisítoi. A Lisítoi, ela não tem uma origem definida. Ora, ela está sendo referida como uma das Oceânidas, e aí é quando o personagem torna-se complexo, porque todas as Oceânidas, por diversos autores, por diversos poetas, elas são nominadas. Então, a Lisítoi seria nominadas em relação a pai e mãe, tá? Que seria Oceano e Tétis, e ela não acaba aparecendo nos catálogos. Então, ela é considerada uma Oceânida por algumas tradições, mas, por outro lado, do momento em que se diz que ela não tinha uma origem definida, ela acaba não se encaixando dentro dessa dita condição de Oceânida, que faz com que ela possa ser considerada um personagem humano do qual Zeus se relacionou, junto com personagens muito primevos dentro do mito, como a gente viu, por exemplo, com Pirra, com Pandora, dos primeiros seres humanos que acabam habitando a Terra após o dilúvio. Pois bem, a Lisítoi, ela é mãe de um personagem que é incrível, que é muito interessante, que é um Héracles. Então, no mito existem 7 Héracles. O Héracles mais famoso, que é o Héracles filho de Alquimena e Zeus, esse é um Héracles mais tardio. O que se pode imaginar é que esse Héracles primitivo, ele talvez seja a fonte primeira do mito de Héracles, que vai se complexizando no decorrer das eras. Esse Héracles aqui, filho de Zeus com Lisítoi, ele chega ao ponto de disputar uma trípode com Deus Apolo, né? A trípode era uma peça, era um local, inclusive, onde as pitonisas elas ficavam sentadas, ali elas aspiravam a fumaça sagrada das folhas de louro para poderem ter o poder do Deus, né? O poder de Apolo. Se a gente observar dentro do próprio mito de Héracles, que a gente não entrou, pontuamos algumas questões do mito de Héracles, nós vemos, inclusive, em um dos 12 trabalhos, que em alguns momentos Héracles se encontra com Apolo. E há um certo conflitinho ali, principalmente quando ele captura a Serínia, ou Serinita, a costa de pés de bronze, onde ele estava carregando a costa nas costas, e ele se confronta, ele acaba encontrando Ártemis e Apolo, e Ártemis ficou assim enviesada com ele, perguntando o que ele estava fazendo com o animal dela em cima das costas, né? E a gente sabe no mito que quando Apolo e Ártemis eles entravam juntos, não dava certo para com quem eles se encontravam, até que Héracles explicou que ele estava cumprindo um dos seus trabalhos, e aí ele foi liberado. Pois bem, então aqui e acolá dentro dos relatos, dos contos envolvendo Héracles, nós vemos que Apolo faz uma certa participação. No caso aqui, torna-se curioso que há um conflito desse Héracles primitivo em relação ao próprio Apolo. Agora, afirmar categoricamente que esse Héracles aqui é o Héracles que vai ser de fato o grande herói, o maior herói do mito grego, filho de Zeus e Alquimena, então eu já não consigo afirmar isso, tá? Nós podemos inferir
que pode ser que esse Héracles mais antigo, esse filho de Lisítoe, ele vai ganhando camadas e mais camadas a partir da importância do herói, até chegar, possivelmente, a esse grande herói tebano, filho de Alcmena e Zeus, tornando-se o personagem mais importante humano dentro do mito grego. Tá? Então, Lisítoe, relacionando-se com Zeus, Lisítoe, uma humana. Então, como eu disse, não dá para a gente identificar, e seria uma espécie de contradição, ainda que não seja tão incômodo uma contradição na mitologia, esqueçam qualquer tipo de problema em relação a isso, mas é que Lisítoe, sendo considerada uma oceânida, como existem alguns relatos, ela simplesmente não se encaixaria. Então, ela não tem uma origem, e é muito comum, por exemplo, personagens humanos no mito não terem uma identidade da sua origem conhecida, que demonstra inclusive a própria antiguidade dessa personagem. Próximo personagem que eu vou comentar aqui é Cassiopeia. Não é a Cassiopeia, a mãe de Andrômeda, tá? Essa Cassiopeia aqui é uma Cassiopeia fenícia. Ela é uma esposa de Fênix. Fênix também irmão de Europa. Lembrem que quando Europa foi raptada, né? Agenor chamou os filhos assim, ó, seguinte, vocês vão atrás da irmã de vocês, né? Eu quero a minha filha de volta. E os 3 príncipes, eles saíram de casa. Cadmo é um deles, né? A gente fez até uma referência anterior. Então, cada um vai para um canto e Fênix, ele vai sair, vai-se embora, não volta mais, e ele vai ser esposo dessa Cassiopeia, né? Então, a mãe chamava-se Telefasa. Alguns relatos no mito dão ela como, juntamente com Zeus, né? Mãe de 2 filhos. Um chama-se Cilis, que deu origem é um epônimo da Cilícia. E também ela vai ser mãe de um personagem chamado Fineu. Fineu, ele foi um profeta. Ele é cego no mito. Isso é muito comum no mito grego, os profetas serem cegos, né? A gente vai observar isso com Tirésias, já acredito que já comentei sobre isso, a cegueira de Tirésias, né? É extremamente simbólico do momento em que, para se ver profeticamente, não se precisaria dos olhos físicos, né? Pois bem, Fineu, ele vai também ter uma participação no mito dos argonautas e das arpias. Não existe um relato muito certo sobre por que as arpias perseguiam Fineu. O fato é que elas perseguiam. Parece que Fineu acabou sendo um pouco indiscreto em algum tipo de profecia, e ele foi punido pelas arpias, em que ele não conseguia comer. Então ele morava num palácio. Todas as vezes que as refeições eram colocadas nas mesas, então as arpias, que era o número de 3, elas entravam pelas janelas e elas jogavam excremento em tudo, em todo lugar, tornando o local inabitável. Quem conseguiu salvar ele dessa situação que perdurou durante muito tempo foram 2 filhos de Bóreas, que eram 2 argonautas, que são os gêmeos Zetes e Calés, ou Calais. Então eles perseguiram as arpias e elas acabaram morrendo na perseguição, tá? Então, só para recordar, essa Cassiopeia aqui, essa Cassiopeia fenícia, ela não é a Cassiopeia que está relacionada ao mito de Andrômeda e Perseu, tá bom? Bom, vamos comentar agora sobre a Eurimedusa. A Eurimedusa, ela é uma personagem muito interessante, né? Então, ela é um personagem do norte da Grécia. E Zeus seduziu ela transformado em formiga. Os mitos dizem que ele também transformou ela em formiga. E nasceu um filho, surgiu um filho desse relacionamento, né? Que vai ser o Mirmídon. Esse seria, de uma certa forma, uma tradição mais antiga do mito dos Mirmidões, que são o grupo do qual Aquiles era o membro mais importante, né? Aquiles era um mirmidão. Alguns mitos falam de que os mirmidões, eles foram surgidos a partir de Eaco, que é o pai de
de Peleu, que é o pai de Aquiles. Por quê? Zeus teve um relacionamento com uma ninfa, Egina, que acabou se transformando em uma ilha, né? E Hera, para punir Egina, ela mandou uma peste que matou todos os habitantes. Só escapou Eco por conta da proteção de Zeus. Sozinho na ilha, né? A ilha tinha sido devastada, então ele pediu ao pai que habitasse a ilha. Ele estava sozinho, né? Então Zeus, compadecido da solidão do filho, ele vai transformar as formigas da ilha em seres humanos. Myrmidon, no grego, quer dizer formiga. Então existe um relato mais antigo, que é esse da Eurimedusa, que faz com que ela seja a mãe dos mirmidões. Bem, então agora nós temos finalmente uma personagem chamada Fitia, que diferentemente do personagem anterior, né, essa é do sul da Grécia. Os relatos diz que Zeus se metamorfoseou num pombo e conseguiu fecundar ela. A Fitia, ela está associada a um personagem epônimo que é o Aqueu, tá? Que a gente também já viu em outros momentos nos relatos aqui, que esse Aqueu ele era originário de uma outra maneira, de uma outra mãe. Então é um personagem numa camada mitológica muito antiga. Então por exemplo, existe um gramático, que é o Honorato. O Honorato ele já não coloca esse gramático, é do século IV a.C., ele já coloca, por exemplo, Aqueu de uma outra tradição mitológica. Hesíodo e Apolodoro já colocam Aqueu também dentro de uma outra linhagem. Isso demonstra o quê? Demonstra exatamente a antiguidade do personagem. Então a gente está aqui evidenciando, mostrando o personagem que mesmo que a gente não consiga tantos elementos em relação a ele, né, porque de fato estão muito recuados e os próprios relatos foram ficando cada vez mais difíceis de serem localizados, o mito conseguiu preservar de que em algum momento alguém associou esse personagem a Fitia como tendo sido uma das amantes humanas de Zeus. Bom, então nós vamos terminar o nosso conteúdo de hoje por aqui, né? Então a gente vai entrar na próxima semana no penúltimo conteúdo. Eu quero deixar um conteúdo somente do Ganimedes, para a gente fechar de fato todos os relacionamentos humanos de Zeus, apesar de que o conteúdo de Ganimedes não vai ser tão extenso assim. Mas então a gente fecha esse conteúdo dos amores humanos de Zeus, para com que eu traga o conteúdo sobre os profetas e adivinhos, e depois a gente possa falar do próximo personagem importante da mitologia grega que eu posso elencar logo em seguida, que vai ser a deusa Hera. Então, Hera é uma divindade que merece toda uma dedicação, toda uma profundidade, como a gente conseguiu encontrar aqui nos contos, nos relatos ligados a Zeus. Depois eu vou, no final, em algum momento, quando eu citar todas as divindades, então eu vou falar dos filhos, tá? Então eu vou seguir a sequência, porque senão a sequência do panteão principal, porque senão vai ficar muito distante e aí vai ser difícil depois fazer uma espécie de conexão entre uma divindade importante com outra divindade importante, porque ficou muita gente entre um e outro, então acaba ficando extenso demais. Bom, então se você chegou até aqui no nosso conteúdo, quer dizer que você gostou do que foi apresentado. Você está no canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico, e é um prazer contar com a sua presença aqui. E se você ainda não se inscreveu no canal, eu vou pedir que você se inscreva, que você dê o seu like, que você ative as notificações, faça alguma pergunta, faça alguma reação. Vai ser um prazer contar com a sua presença. E se você souber de alguém que se interessa pelo conteúdo de mitologia grega, traga aqui para nós, para que nós possamos contar também com a presença desse seu amigo, desse seu convidado. Vou deixar aqui um forte abraço e no próximo conteúdo, então a gente fecha
com mais personagens, inclusive trazendo finalmente um personagem que eu gosto bastante, inclusive cheguei a falar isso anteriormente, que é a Leda, a mãe dos Dioscuros, dos gêmeos Castor e Pólux. Um forte abraço a todos e até o próximo conteúdo, Os Amores Humanos de Zeus, quinta parte. Até breve.